Neste momento, a partir desse vídeo, eu quero estar transferindo para você 3 chaves que podem revolucionar a sua vida. E eu não estou brincando. Há um poder, o mesmo poder criador dos céus e da terra, dentro de cada ser humano, inclusive dentro de você. É o maior poder do universo. Aquele mesmo poder que o Senhor Jesus ele disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. E todo o poder que o Senhor Deus deu para Jesus, ele transferiu para todos aqueles que crêem em nome do Senhor Jesus. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Todo ser humano tem este poder, que pelo fato da maioria das pessoas não terem despertado a respeito deste poder, é que o sistema tem massacrado muitos. É só você olhar nas sarjetas da vida. E honestamente, eu não gostaria que isso acontecesse com você. Então, eu vou te mostrar aqui, vou estar te revelando 3 chaves que podem revolucionar a sua vida. Todas as demais chaves que nós temos falado aqui a partir do canal, pode ter certeza que está incluída nessa aqui. Mas antes, a princípio, a primeira coisa que você tem que ter é força de vontade, é acreditar em Deus e acreditar em você mesmo. E fazer um compromisso com essa mudança, com essa revolução da sua vida. Enquanto você não fizer um compromisso com essa mudança, é inútil qualquer informação que chegue até você. Pode ter certeza. As ideias que fizeram as pessoas que você conhece crescer, se desenvolver, conquistar as coisas, são as mesmas ideias que aqueles que não conquistaram, que aqueles que não têm, desprezam. Eu não gostaria que você desprezasse. Então, pode ter certeza, são 3 chaves que elas podem de fato revolucionar a sua vida. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, porque assim você vai estar tanto ajudando o canal, como também semeando. Tudo que o homem semeia, o homem colhe, porque você ao estar compartilhando, você vai estar ajudando pessoas que vai ouvir e vai entender. Tá ventando bastante, eu não sei como é que tá. Tá ventando bastante, estamos próximos da estrada, mas eu acho que vai dar para você entender. Então eu quero começar tratando, existe um poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse poder nunca foi um privilégio unicamente de Jesus. Não. Ele, Jesus, disse várias e várias vezes: o Pai me confiou o reino, e eu confio o reino a vós. Todo o poder foi me dado nos céus e da terra. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal. As obras que eu faço, vocês poderão fazer também, disse Jesus, até maiores. Então, dentro de cada ser humano existe esse poder, o mesmo poder criador, o poder que é superior a todas as coisas. E esse poder está dentro de todos os seres humanos da Terra. Eles, a maioria dos seres humanos, é que não sabe. Então, nessas 3 chaves que pode revolucionar a sua vida, e eu quero ver a sua vida revolucionada, porque nós estamos tratando de princípio, de fundamentos, de chaves, uma fortaleza impenetrável, que ninguém entra com a força do braço, com a força da sua capacidade. Mas aqueles que têm a chave, ainda que seja o menor dos homens, independe, se ele tiver a chave, ele pode entrar. Porque estamos falando de princípio. Então, a primeira dessas chaves é o despertar da tua consciência. Que em outras ocasiões nós também tratamos do mesmo assunto, falando sobre entender o seu estado de espírito. No começo do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, o maior de todos os vencedores do universo, ele começou o seu diálogo com João, pedindo para João registrar essas verdades.
que essas verdades seriam poderosas e é poderosa na terra. E uma das primeiras coisas que Jesus disse para João, Jesus já ressuscitado, após ter vencido a morte, ele disse: eu tenho a chave que pertenceu ao rei Davi. Com essa chave eu fecho e ninguém abre. Eu abro e ninguém fecha. E essa chave, eu quero que você resiste, vai estar na compreensão dos registros, porque poderosas são essas verdades. Jesus está falando exatamente de todos os princípios que ele é o representante, que ele o testou e testemunhou. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então não é pouca coisa. Então despertar da consciência, a pessoa saber, passar a saber desse poder, é a primeira chave. E a partir daí, ele precisa se dedicar para entender na praticidade como essa pessoa, como você poderá aplicar esse primeiro princípio com essa consciência despertada, para que todo o poder que você tem, que está dentro de você, poder que pode revolucionar a sua vida, esse poder não vem de fora, está dentro de você. Você deve se aplicar para que a tua consciência seja desperta. Muitas passagens na Bíblia falam sobre esse despertar, como por exemplo: desperta tu que dorme, desperta e resplandece, porque sobre ti já tem uma grande luz. Os reis da terra vão seguir você, vão vir para ouvir as suas instruções. Os reis da terra te seguirão. Então, despertar da consciência. Então, escreva aí: a primeira chave que vai causar revolução na minha vida é o despertar da consciência, entender o estado de espírito e migrar de um estado de espírito para outro. Mas, primeiramente, vamos focar nessa declaração de Jesus. Ele disse: eu tenho uma chave que pertenceu ao rei Davi. Com essa chave, eu abro, você abre, quem quer que seja abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Essa mesma chave, enquanto ainda com o corpo físico, ainda com o corpo humano, biológico, o Senhor Jesus também disse isso para todos os discípulos, na figura de Pedro: eu vos dei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado no céu. Observe que é muito semelhante a que o próprio Jesus está falando para João. Para João ele disse: eu tenho a chave que pertenceu ao rei Davi. Com essa chave eu fecho e ninguém abre. Com essa chave eu abro e ninguém fecha. Que é semelhante ao que disse para Pedro e os discípulos: eu vos dei a chave do reino do céu. O que ligar na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado nos céus. Observe que aqui já está dando a chave. Você deve pontuar bem aqui. Esse é um dos pontos que você deve pontuar. Primeiramente, vamos olhar o que não é a chave, que é o que a maioria faz. A maioria acredita em Deus, acredita em Jesus, mas acredita que Deus está em um lugar distante, e é lá que ele tem todo o poder, e é de lá que ele vai decidir a quem ele vai ajudar e quem ele não vai ajudar. Então, todas as pessoas que ainda não foram despertas à consciência, que é a primeira chave, ao estar precisando, carente, vai se dirigir a esse Deus imaginário que está fisicamente em um lugar muito distante, que ele sim tem todo o poder. Claro, Deus tem todo o poder, mas ele não está distante e ele não está fora de você. Então, as pessoas que ainda não têm a sua consciência desperta, é assim que elas agem e vão clamar: Senhor, me ajuda. Senhor, não aguento mais. Senhor, eu preciso tanto de Ti. E elas pedem para todas as coisas, para todas as necessidades, por todos os parentes. Meus amigos, eu quero aqui ser franco e objetivo. Meu propósito não é criticar a fé de ninguém. Mas abra seus olhos. Você tomaria um remédio, você está precisando, você está correndo risco de vida.
e alguém chegasse para você e lhe desse um remédio, olha, está aqui esse remédio, é muito bom para essa doença aí. Quem já tomou esse remédio que você está me oferecendo? Olha, fulano tomou, Beltrano tomou, o teu vizinho tomou, o teu parente tomou, todo mundo tomou o remédio. E elas foram curadas? Não. Mas é só você acreditar. Você tomaria esse remédio? Vamos analisar com coerência, com respeito, mas com inteligência. Se essa maneira de oração resolvesse, não tinha um único cristão passando privações. Porque todos os dias eles estão clamando. E é esse o modelo que eles clamam. Vem me ajudar, eu preciso de ti, me acode, eu não aguento mais. Como se o poder estivesse fora deles. Então, o primeiro despertar, a primeira chave que você deve entender é essa. Observe, tanto no caso de Jesus falando para Pedro e os discípulos, como no caso de Jesus falando para João, no caso de Jesus falando para Pedro e os discípulos. Eu vos dou, ou eu vos dei, a chave do reino dos céus. O que ligardes na terra é ligado no céu. O que desligardes, ou o que desligares na terra, é desligado no céu. Aonde está a chave? Observe que a autoridade primeira, a atitude primeira, estava no homem, estava neles. O que vocês ligares, ou ligardes, primeiro vocês ligam, é a partir e depois de vocês ligarem. E o que vocês ligarem na terra, que é ligado no céu. E é a partir do que vocês desligarem na terra, que também é desligado no céu. Veja como é bem diferente. O poder não está fora, está dentro. Eis aí vos dei poder, disse Jesus. Que poder? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. Então vamos despertar. Vamos despertar. Por que as pessoas não fazem isso? Por causa da sua consciência de servo, de escravo. A maioria, o simples fato de ouvir o que eu estou falando, já ficam com medo. Porque na sua consciência foi implantado aquele espírito de escravo. Não quero aqui estar agredindo ninguém. Eu quero ser claro, objetivo, sincero e honesto. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Está lá na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 15 e 16. Então perceba, quem tem medo é porque não entendeu, não está firme na fé. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque enquanto você tiver medo, a sua fé não está perfeita. Então, muitas vezes, o simples fato de uma pessoa ouvir que o poder está dentro dela, que ela está ligado no todo, porque o Todo-Poderoso, que é Espírito, a célula mãe da vida, a energia indestrutível, aquela força que não conhece limitações, a força que não reconhece a falta, a escassez, a morte. Essa força fora de quem quer que seja fica inoperante no tocante à vida daquele indivíduo. Mas uma vez que a tua consciência desperta e você entende que Deus, que é Espírito, o plano original, o plano sublime, é se unificar ao homem biologicamente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está vendo está vendo as três fases? No princípio era a palavra, e a palavra estava com, olha aqui, a palavra estava com, e a palavra era, ou seja, a palavra, espírito, humanizada, que foi Jesus. Jesus foi o primeiro homem que foi humanizado. Por isso a Bíblia diz que Jesus foi a imagem visível de Deus, que é invisível, Deus que é Espírito. Então a palavra estava com Jesus, que por estar com Jesus era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? A palavra humanizada. Então esse Deus que é Espírito, poderoso,
Ele está dentro de você. E você é a parte inteligente que, no tocante à tua vida pessoal, tem que despertar e aprender a manusear esse poder. E esse poder, tudo que aconteceu, principalmente o ministério de Jesus, demonstra a intensidade desse poder. Inclusive, nós ministramos recentemente, aonde Paulo disse, olha, fiquem atentos, porque o mesmo poder que se manifestou em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos, sentando acima de todo o principado, acima e acima, ou seja, não tem ninguém que possa ter mais poder para atingir Jesus e Deus que estão nele. Porque o menor nunca poderá dominar o maior. E o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que Paulo está nos orientando para que nós despertemos, que é o mesmo poder que se manifestou e se manifesta em nós, também nos ressuscitando do nosso estado natural de fraqueza, de fracasso, de separado de Deus, e nos elevou na mesma região, na mesma dimensão, no mesmo nível de Jesus, nos sentou juntamente com ele, nas regiões celestiais, acima de todas as coisas. Então o poder está dentro de você. E a primeira chave é você despertar essa consciência. É você que decide. Todo o poder foi me dado para você. Tudo eu posso. A maioria das pessoas está nos louvores, está nas ministrações. Ah, Deus pode tudo. Ah, Deus vai abrindo porta na frente. Ah, Deus vai fazendo isso. Ah, Deus vai fazendo aquilo. Tudo um Deus que vem de fora. E você olha para a Bíblia, você não vê respaldo na Bíblia para isso. Você vê a Bíblia dizendo, tudo eu posso nele que me fortalece. Se disser a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Então observe que a palavra nos orienta, vai, ide. As pessoas dizem, Senhor, vai abençoar fulano, vai salvar fulano, faz isso com Beltrano, faz isso com Ciclano. Enquanto que a palavra diz, ide, por todo mundo, ide. Deus nos deu a autoridade, Deus nos deu a responsabilidade que nós devolvemos. Então a primeira chave para a revolução na sua vida é despertar e mudar de polo, entender isso. Você é a maior autoridade no tocante à sua vida. E foi para você que Deus lhe deu poder. O que ligado na terra, ligado no céu. O que desligar na terra, é desligado no céu. Foi isso que o próprio Jesus disse para o discípulo. Já Jesus ressuscitado, ao falar com João, disse, eu tenho a chave que pertenceu ao rei Davi. Por que não a chave que pertenceu a Moisés? Por que não a chave que pertenceu a Josué? Ambos foram homens de Deus. Homens que fizeram grandes coisas. Mas o porquê que Jesus usou a figura de Davi, inclusive a Bíblia diz que Davi é colocado como testemunho das nações. É porque Davi teve uma atitude que faz a diferença. Eu ministrei agora recentemente sobre o caso de Josué. Quando Moisés morreu, Josué foi o sucessor. E mesmo Josué, tendo visto todos os milagres, tendo visto o mar se abrir, tendo visto como Deus sustentou o povo 40 anos no deserto, mas você encontra ali, no primeiro livro, no começo do livro de Josué, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Josué estava abatido, Josué estava desanimado. Lê lá o que aconteceu, o que é que Deus fez, como foi que Deus reagiu diante do desânimo de Josué. Lá está Josué abatido, cabisbaixo. Deus chegou para ele e disse, levanta Josué, sê tu forte e corajoso, aonde tu colocar a planta do teu pé, eu te darei como herança. Então vamos analisar um pouquinho a respeito, qual era a razão, qual era a motivação que Josué estava abatido. Ele sabia que Deus tinha prometido a dar a eles aquela terra, e a terra estava logo diante deles. Só que antes deles chegar na terra, tinha um rio, o Rio Jordão. E ele sabia que ele não tinha força e nem tinha recursos humanos, recursos naturais, para atravessar nem ele, e nem as crianças, e nem os idosos que estavam com ele. Então,
Não é difícil, ao analisar, chegar à conclusão que a razão que Josué estava triste, abatido, é porque ele achava que o que tinha que ser feito era Deus que tinha que se fazer. O que faltava era de responsabilidade de Deus. Mesmo ele tendo visto no próprio Moisés, quando Moisés também se deparou diante do mar, ele se deparou diante do mar. Atrás vinha Faraó armado até os dentes, e obviamente era o mesmo povo, composto de velho e de criança, no caso de Moisés, em um grande mar. E Moisés foi orar a Deus. Leia lá o que aconteceu, qual foi a reação de Deus e o que Deus ordenou. Porque clamas a mim, Moisés. Eu já não te mandei ir, já não te disse que tu tem que ir, toca. O que tu tem nas mãos, eu tenho um cajado. Então toca esse cajado nas águas. Ele tocou nas águas, você sabe da história. O mar se abriu. Aquele cajado que estava fora na antiga aliança era um símbolo do poder que havia dentro do homem, mas até naquela ocasião o homem não tinha essa consciência. Mas hoje nós estamos no ministério do Espírito, onde nós somos templo e morada do Espírito Santo. O poder está dentro de nós. Então vamos lá para Josué. Então mesmo Josué sabendo, ele estava abatido, assim como o seu antecessor, no caso Moisés. Olha a reação de Deus. Levanta, Josué. Se tu te mostrares frouxo no dia da batalha, no dia da angústia, tua força é pequena. Levanta, não te falei que aonde tu colocar as plantas dos teus pés eu te darei? Então veja que a causa, a razão, a motivação que Josué estava abatido é que ele esperava, como a maioria, que o que faltava fazer era Deus, era de competência de Deus, era de responsabilidade de Deus. Se tu forte e corajoso, Josué, não é eu não, Josué, o que falta é tu. Deus não chegou para ele, disse, então, me desculpa aí, viu? Me desculpa aí, meu filho, eu estava resolvendo outros problemas ali, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu já vou lá resolver o problema para ti. Deus não disse isso. Deus disse, é tu que tem que se levantar. Então, veja, é esse despertar que falta. Josué despertou, entendeu, ele se levantou, acreditou, o Jordão se abriu, ele atravessou, colocou os pés lá na terra prometida. A terra prometida estava cheia de inimigo. Você vê, apenas ele ao fazer o que Deus mandou, ao estar lá, você vê que a vitória não era mais medido pela força dele, a força do braço dele, era Deus. Mas ele teve que ir, ele teve que colocar as plantas dos pés. Como eu falei nos vídeos anteriores, Josué fazia parte de um ministério físico. Hoje, no ministério do Espírito, em vez de colocar literalmente os pés em um determinado local, é despertar a consciência que tudo eu posso nele que me fortalece. Então aqui está a grande diferença de Davi para Josué e para Moisés. Davi era apenas uma criança. E ele encontrou um gigante que ele sabia que pela força do seu braço ele não tinha como vencer. Mas olha o que Davi fez, diferente de Josué, diferente de Moisés. Não, ele já começou a procurar a pedra. Aonde estava a fé de Davi? Estava unicamente no Senhor. Mas diferente de Josué e diferente de Davi, ele apenas se reconhecia que quando ele encarnasse uma batalha que é a do Senhor, ou encarasse qualquer inimigo que estava opositando a uma promessa de Deus, a força que fazia ele vencer não vinha dele, ele sabia disto. Por isso ele já foi procurando as pedras. Então, enquanto o inimigo era várias vezes maior do que ele, mas ele não estava vendo o inimigo que era grande lutando contra ele. Ele estava vendo a pequenez do inimigo lutando contra o Deus grande, porque ele se reconhecia que ele estava unificado com Deus. Então, por isso Jesus disse, eu tenho a chave que pertenceu ao rei Davi. É só olhar o que Davi fez, é só seguir o modelo de Davi, porque o próprio Jesus também seguiu o modelo de Davi. Você não viu em nenhum dos acontecimentos, em nenhum dos casos em que Jesus enfrentou um desafio,
ele parando e pedindo a Deus, para Deus vir resolver o problema. Não viu uma única vez, pelo contrário, ele já agradecia a Deus pela solução do problema. Foi assim quando Lázaro estava morto, ele disse: Pai, eu oro, eu sei que tu sempre me ouve, eu oro por causa dele. Lázaro, sai para fora. Foi assim quando ele encontrou a filha de Jairo morta. Ele não pediu um Deus que estava fora para vir ali, não, ele disse: eu sou para Lázaro, eu sou a solução. Menina, levanta. Foi assim quando faltou os pães, ele disse: graça eu te dou porque sempre me ouve, os pães se multiplicaram. Foi assim quando a tempestade queria afundar o barco: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Então esse modelo que Jesus, era esse modelo que Jesus estava semelhando como chave que pertenceu ao rei Davi, porque Davi também agiu assim, ele partiu. Então essa é a primeira chave que revoluciona a vida de qualquer pessoa. Essa mudança, Deus não está fora, Deus está lá no mar, Deus está lá nas alturas, Deus está em qualquer lugar, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares. Mas a parte que está no mar não serve para você, a parte que está nas alturas não serve para você, a parte que serve para você é a parte desperta a tua consciência de quem você é. E quem você é segundo Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um, Pai, assim como eu e tu somos um, que Ele seja um em nós. Não sabeis que vós sois Deus? Você está conectado com Deus. Então, ainda em cima dessa primeira chave, a nossa vida, ela é ao correspondente, ela é ao equivalente à nossa consciência de quem nós somos. A realidade de nossas vidas é correspondente ao nosso estado de espírito. Aqui eu fiz tipo um gráfico de 1 a 10, para que você possa entender o que eu quero falar para você. De 1 a 10. No 10, por exemplo, você, ao estar com a consciência desperta no nível 10, digamos assim, qual é o acontecimento ou quais serão os acontecimentos ou qual é a realidade que é ao equivalente, que é correspondente a uma pessoa desperta com a consciência no nível 10? Eu coloquei aqui: realizado em todas as áreas de sua vida. Essa pessoa iria enfrentar problema como qualquer pessoa. A propósito, quanto mais você está elevado, em nível maior, mais o nível de problema, de desafio são maiores, assim como Davi. Mas, por exemplo, como nós estamos acima de todo o principado e de toda a potestade, uma pessoa com a consciência desperta no nível 10, suponhamos que o nível maior do inimigo seja o 8, nós temos 20% aí de sobra de poder. Então, enquanto que no nível 10, a pessoa tem em toda a área da sua vida, casamento, família, finança, saúde, autoestima, realizações, em todas as áreas. Uma pessoa com a consciência desperta no nível 10 é essa pessoa. O contraste disso, uma pessoa com a consciência no nível 1, fracasso total. Aquelas pessoas que só vivem com a ajuda de terceiro. E se você visitar ela 10 vezes, é 10 vezes que vem ela se reclamando, culpando o vizinho, culpando o prefeito. Ah, que o prefeito não faz nada pelos pobres. Ah, que o governo não faz nada pelos pobres. Ah, que fulano não fez. Ah, que fulano me enganou. Ah, que fulano fez isso. Ah, que fulano fez isso. É duro da gente ouvir. É duro de conviver com pessoas assim. Então, suponhamos, uma pessoa no nível 1 é essa realidade, fracasso em todas as áreas. Mas suponhamos que essa pessoa despertou para o nível 2, que é correspondente. Ah, ela apenas sobrevive. Ela tem, mas apenas para sobreviver. No nível 3, há uma pessoa que até conseguiu algumas conquistas em determinadas áreas, como a gente vê muito hoje. Em algumas áreas, naquelas áreas que aquela pessoa desenvolveu um pouco mais, ela até vive bem, mas nas demais áreas, ela vive mal, de mal a pior. Então,
O que você precisa entender é que a tua vida é ao equivalente ao nível da consciência que está desperta em você. Então, uma pessoa que está com a consciência desperta no nível 3, um problema, um desafio no nível 5, ela não consegue superar. Ela não consegue vencer. Ela não consegue romper. Já um problema, um desafio a nível 5, para uma pessoa que está no nível 10, a sua consciência, a sua mente nem detectou. Porque ela está tão acima, tão blindada, tão superior, que ela não reconhece como problema. Para ela reconhecer o problema, um desafio deve estar do 8 para cima, porque ela está no 10. Então, a nossa realidade, ela é ao equivalente ao despertar da nossa consciência. Todo o poder foi nos dado nos céus e na terra. Mas nós só usufruímos, só usamos desse poder na medida que a nossa consciência for desperta. Por isso, desperta tu que dorme. Todo o poder foi nos dado nos céus e na terra. Eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, que ela fosse mal, e nada, absolutamente fará dano algum. Tudo é possível aos que crêem. Tudo você pode nele que fortalece. Você tem a chave do reino dos céus. O que você ligar, é ligado. O que é desligar, é desligado. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E a chave 2, para a grande revolução da sua vida, é agir. Foi o que Moisés fez. A consciência dele despertou. Ele entendeu que era ele que tinha que fazer e ele foi. Tanto no caso de Moisés, como no caso de Josué. Josué, aonde tu colocar as plantas dos teus pés, eu te darei. A condição para a terra, a promessa, a herança, ser de fato consumada e de fato pertencer, era que ele saísse do estado de espírito abatido, angustiado, e fosse. Observe, a palavra de Deus diz assim: não temas que eu sou contigo. Ainda analisando, no caso de Josué, imagine Josué com o espírito do medo, com o espírito abatido. Pelo fato, ou enquanto ele estava com o espírito angustiado, com o espírito abatido, então ali estava o casamento. Homem, aonde tem os sensores que traz o resultado, e o espírito. Então, aquele espírito que estava em Josué, que também esteve em Moisés, não era da mesma espécie do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é coragem, é força, é ousadia, é amor, é vida, é intrepidez. E o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Então, Josué estava com medo. Então, aquele espírito que estava em Josué era o espírito contrário de Deus. Enquanto ele esperava que o que faltava era de competência de Deus, ele estava com o espírito do inimigo, do ladrão. Jamais Josué iria obter vitória, iria ter de fato a herança em suas mãos, sob suas posses, com aquele espírito, porque aquele espírito era incompatível com o espírito de um vencedor, com o espírito de Deus. O próprio Deus disse: não temas, que eu sou contigo. Josué estava temendo, o que Davi não fez. Então, quando Deus disse: ei, é tu que tem que ir lá, levanta, se tu forte e corajoso, tenha bom ânimo. Ele ouviu a Deus, trocou o espírito, tocou no rio, o rio se abriu e os inimigos foram vencidos, porque ele agiu. Quando a tua consciência desperta, automaticamente você passa a ter certeza, a conhecer ou se tornar sabedor que você tem uma herança. E a herança é todas as sortes de bênção. É prosperar em tudo que colocar as mãos. É estar por cima e não por baixo. É ser cabeça e não cauda. Em todas as promessas feitas por Deus. Dentre elas, Deuteronômio 28. Serás atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em cumprir, ao cumprir, em agir, em seguir estar. Todas essas bênçãos chegarão a ti, te alcançarão. Olha, as bênçãos alcançarão. Prosperar em tudo que colocar as mãos, estar por cima e nunca por baixo. Terá para emprestar e nunca haverá necessidade de tomar emprestado, porque Deus abriu o seu bom tesouro.
Todas as vezes que a tua consciência desperta, ela te inspira um alvo, ela te inspira a sair da onde você está, para ir para aquele estado, ou para aquele estágio, ou para aquela realidade, em que você acabou de descobrir. Se você ficar parado, esperando que é Deus, você nunca vai conquistar, como Josué. Então a consciência despertou, foi iluminado, você vai imediatamente ver, a realidade que você está é oposta, como no caso de Josué, e para chegar na realidade em que você acabou de acreditar que é possível, é você que deve agir, é o segundo passo, é a segunda chave. Todas as demais está incluído, essa é a segunda chave. E a terceira chave, é só 3 chaves, todas as demais chaves. Então, a tua consciência foi desperta, você está agindo em direção ao alvo. Você deve saber que naquilo que você foca, naquilo você está dando energia, aquilo que você foca, aquilo se expande. Então você deve ter um foco, você deve ter um alvo, mesmo que no decorrer, ou a partir do momento que você comece, ou começar, aquele alvo vai se ampliando, mas não importa, o fato é, você tem que ter um alvo em meta, você tem que ter um objetivo. E aí nessa terceira chave, que é o foco, terceiro princípio, que você tem que focar, a coisa mais acertada que você deve fazer, mais grandiosa, primeiramente você deve saber que qualquer foco, qualquer alvo, que seja uma coisa momentânea e depois mude, não vai acontecer, porque o que vai acontecer de fato é o alvo, é aquela coisa que é a fé predominante em você, aquilo que, na medida que você despertou, o nível do interesse, da vontade, apenas aumente. Porque aquilo que está acontecendo em tua vida, está acontecendo em tua vida, porque é a coisa que, aquilo corresponde à tua fé predominante. Então você agora colocou um alvo novo, uma meta nova. Então tu não vai pensar que apenas pelo fato de você colocar um método novo, ter um foco novo, aquilo que até então era fé predominante vai desaparecer. Vai desaparecer com o tempo, com a dedicação. Porque esse alvo novo, essa crença nova, esse objetivo novo, essa motivação nova, assim como a criança ao nascer, as suas perninhas ainda é fraca, assim quando você planta qualquer espécie, geralmente coloca uma cerca ao redor, para evitar que alguém pise, ainda que seja um pé de ipê, ainda que seja uma ave grande, mas enquanto ela estiver pequena, ela pode ser pisada e morta. Assim são nossos sonhos. Então você deve focar e permanecer nesse foco, até que a energia do foco, o desejo do foco, a fé do foco, do novo foco, supere aquela crença, aquela realidade da vida anterior. Você deve saber que todo o teu corpo, todas as tuas emoções estão adaptadas, estão ajustadas ao modelo antigo. Então isso na prática significa, todas as vezes que você se deparar com os mesmos problemas que você sempre se deparou, se você não estiver se policiando, se você não estiver desperto, você irá agir da mesma maneira que você sempre agiu. Você irá falar as mesmas palavras que você sempre falou. Você irá sentir os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que você sempre sentiu. E se você continuar pensando o que sempre pensou, falando o que sempre falou, agindo como sempre agiu, sentindo como sempre sentiu, e achar que a tua realidade irá mudar, você está se enganando, não vai mudar. Por isso você tem que estar esperto, porque você deve colocar um alvo novo, uma meta nova, um sonho novo, compatível com o teu estado de espírito, que agora foi iluminado, foi ampliado. Você não está mais naquele estado de espírito de aceitar qualquer coisa como normal. Você agora evoluiu. Então a coisa mais acertada a você fazer, mais inteligente, mais poderosa, imagine você vivendo
aquilo que você colocou como a tua meta. Porque aquilo que você colocou como sua meta não está mais fora de você, está no seu coração. E o seu coração é o mesmo que um útero, é o mesmo que uma terra para uma semente. Então você, ao colocar uma meta, considere aquela meta como se, não a meta no futuro, uma meta real, uma meta agora, no agora. Sempre dirija, agradecendo a Deus, como Jesus faz. Pai, graça eu te dou. Jesus estava apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Pai, graça eu te dou. Porque ele já estava vendo os pães suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Lázaro estava morto. Pai, graça eu te dou, porque tu sempre me ouve. Ele já estava vendo Lázaro saindo. A menina estava morta. Pai, graça eu te dou. Menina, levanta. Você deve que trabalhar sua consciência, sua mente, seu coração, para ter aquele alvo, aquela meta, aquele foco, não no futuro, mas agora. E aí você começa a sentir, se imagine desfrutando o prazer até você sentir o sentimento, até que esse sentimento alcance o mesmo nível da materialidade. Porque cada vez que você vai pensar, sentir aquele alvo, a intensidade de energia irá aumentando, é natural. Quando você alcançar o nível de sentir, de desfrutar, até sentir a alegria do Senhor, que é a nossa força, em alguns casos até literalmente chorar, se alegrar, se expresse mesmo. Sabe o que aconteceu? Você entrou na frequência exata do bem que você colocou. Aquele bem já existe. É só uma questão de tempo para se materializar. E essa parte, você não deve se preocupar. Essa parte, aí sim, é unicamente de Deus. Aí aqui se encaixa aquietar e saber que eu sou Deus. Você agiu compatível com a consciência desperta de um vencedor, colocou um sonho, trouxe o sonho para o teu agora, colocou no teu coração, porque toda a nossa realidade é resultante do agora, e você está sentindo a alegria, aquela alegria que é a tua força, os poderes universais irão trabalhar para aquela alegria, aquela sintonia se materializar, porque o céu é preciso, os reinos celestiais são precisos. Por que a maioria das pessoas, ou alguns, sonham e não alcançam? Porque eles sonham a liberdade financeira, eles sonham em uma casa própria, eles sonham na saúde, eles sonham em uma paz familiar, eles sonham em um carro novo ou com um carro novo, eles sonham. Mas na realidade, o que está vibrando com maior intensidade no seu interior, no seu ventre, onde faz a transmutação, é a certeza da doença, é a certeza da falta, é a pressão das dívidas, é a certeza do aluguel, é a certeza que ele não tem o suficiente para realizar seus sonhos. Então, enquanto eles colocam o sonho no futuro, que está no agora, o que está no exato momento vibrando, é o medo, é a falta. E o que acontece em nossas vidas não é apenas o que eu coloquei no futuro, é o que está o agora. Por isso, você trate o que ainda não existe na tua matéria, na sua matéria física, como agora, no seu coração. Porque o que produz é o agora. Você nunca viveu o passado e nunca viverá o futuro. Quando você esteve vivendo o passado, o momento que você viveu foi o agora. Você nunca viverá o futuro. Porque no momento que você estiver vivendo o futuro, você não está vivendo o futuro, você está vivendo o agora. E muitas pessoas não mudam, por quê? Porque o desconforto, as dores, o sofrimento, os sentimentos, a energia da vida passada desconfortada e desconfortável, as lembranças e a energia da fraqueza, da falta, do medo, da insegurança, não ficou no passado, está no seu agora. E se as memórias, a energia, os sentimentos do passado está no teu agora, o que esteve no teu passado estará se reproduzindo no teu agora
estará no teu futuro. E assim você passa os anos, mas a vida não muda. E é por causa disso que você vê acontecimentos que aconteceram há 10, 20, 30 anos atrás, acontecendo agora. Acontecimentos que aconteceram há 50, 60 anos atrás nos seus pais, tem acontecimento dos filhos. Porque foram passando experiência de um para o outro, e os mesmos sentimentos, a mesma crença, o mesmo estado de espírito que trouxe aquela realidade dolorosa, está sempre no seu agora, assegurando o seu futuro. E se você não interromper agora, o seu futuro sempre será esse, de fracasso, de derrota. E é esse fracasso, esse derrota, e essa derrota, que eu quero que você quebre o elo, e você quebrará com essas 3 chaves. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, já clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, e até o próximo vídeo. Como a águia eu vou, acima dos problemas. No mundo a guerra e dor, mas minha salvação me garante o Senhor. Os problemas da vida só me fazem crescer, faz amadurecer e me leva a ter experiência com Deus. Eu sou mais, muito mais que vencer.